Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do NR Cast. E hoje o episódio está sendo especial também, que eu estou participando junto com meu marido. Ele me passou essa missão, estamos aqui para ser cumprida, né? E o nosso entrevistado hoje é o Gustavo, né? Eu falo pelo apelido, gente, não pode, é o Gustavo. É uma honra ter você aqui, Gustavo, com a gente, ter aceitado, né, Muito esse bom. convite. E a gente quer conhecer um pouquinho mais de quem é o Gustavo. Me conta aí, quem é o Gustavo? Muito bom, gente. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast do NR Club, né? No NR Cast. E é muito legal, recebi com muita alegria o convite. Obrigado, irmão. Tamo junto, Chay. Quem é o Gustavo? Eu sou filho amado, filho de pais maravilhosos, tenho um irmão mais novo, estou agora chegando aos 33 anos de idade, apesar de não parecer, né? Modéstia à parte. Não parece. Não vamos mentir, não vamos começar com mentiras. Mas eu entendo, eu fiz recentemente 33, a gente é mais jovem, mais pleno nessa idade, eu entendo. Enfim, né? O tempo passa, mas é muito bom. Eu sou uma pessoa muito feliz, de uma energia muito alta. Acredito muito nas relações humanas, no bom relacionamento, no quanto nós podemos, ao longo da vida, criar laços com pessoas, né? E é muito interessante. Cada fase da vida, ela traz pessoas diferentes para nós e estamos aqui juntos agora. Se conhecemos ali no ano passado e estamos juntos até depois do fim, né? Até depois Isso aí. do fim. Gus, conta um pouquinho da sua história, da onde você veio, fala um pouco de você, se apresenta aqui pra galera, quem que é esse cara extraordinário, mas um pouquinho, tirando a parte profissional, um pouquinho do Gustavo pessoal. Legal. Bem, eu sou aqui de São Paulo mesmo, né? Quando a gente começou a trabalhar junto na plataforma ali, a prestar serviço, nossas empresas prestando serviço ali pro Pablo Marçal, foi um choque para mim. Foi um choque porque ali é uma imersão cultural muito grande. As pessoas vêm de diversos estados e até outros países, pessoas que voltaram. Mas eu sou aqui de São Paulo mesmo, sou aqui da região da Zona Oeste, de uma cidade chamada Osasco, aqui pertinho do lado. Ah, do lado. E foi engraçado que foi um choque para mim ver pessoas que moraram em tantos lugares diferentes, porque eu nasci, cresci, me casei e vivo até hoje ali em Osasco. Sou casado há uma década esse ano, faço uma década de casado, mostrando aí que casamento dá certo. Isso aí. Só você querer fazer dar certo, né? Verdade. Minha esposa é quase uma santa de me aguentar, mas casado. E em 2015, acho que o grande lance meu foi ali em 2015, quando eu conheci o movimento Geração de Valor. Top. Eu li o primeiro livro do GV e eu acredito que foi ali que teve um ponto de inflexão na minha vida, porque até então eu tinha o sonho de realmente, o que foi ensinado pelos meus pais, que eu precisava ali arrumar um trabalho muito bom, que me proporcionasse um plano de carreira, nada contra, muito Sim, legal, sim. e trabalhasse ali durante toda a minha vida, até vir a aposentadoria. E aí eu conheci o projeto do GV, né? Eu conheci o livro de Geração de Valor, e aí eu entendi que, cara, peraí, a vida pode ser mais do que somente seguir o plano tradicional. Nada contra. Muita gente, inclusive, trabalha em boas empresas, tem grandes planos, mas existe uma vida ali fora dessa bolha, né? E aí eu fui picado pelo mosquito do empreendedorismo e comecei a falar, eu preciso empreender, eu preciso fazer algo de diferente para mudar a minha vida, minha geração. E claro, isso acende muito o senso de propósito, porque quando você descobre que existe vida fora o termo, né, fora da Matrix, a sua missão é o quê? É transformar a vida de pessoas. Sim. E começar também a levar uma mensagem de transformação, de que você pode se viver exponencial, que não existem pessoas marcadas para serem prósperas, para serem ricas, para terem grandes movimentos. Isso está em nós, está na nossa essência de governo, de liderança. Basta a gente ativar e realmente começar a fazer. E aí, lá em 2015, lendo esse livro, tive esse insight, e de lá para cá eu venho vendo grandes transformações, participado de alguns movimentos, enfim, sempre na ativa. Top.
Então foi bem, bem legal essa experiência com o livro do GV. Inclusive até falo, né? Que muita gente vem trabalhar na plataforma onde a gente está, tendo o Pablo como mentor. Eu sempre brincava com o pessoal que realmente tem o Pablo como mentor, que eu falava assim, não, o Pablo não é meu mentor. Meu mentor é o Flávio Augusto. Mas eu acho que, independente do mentor, eu acho que cada um tá ali na sua jornada e o mais importante é essa evolução de mentalidade que a gente tem vivido. E que o Flávio Augusto também foi mentor do Pablo, né? O Pablo, ele foi mentorado do Flávio para pegar o código do bilhão, né? Sim. Ele conta isso, é engraçado, porque eu vi o Geração de Valor nascendo, os bastidores que o Flávio Augusto mostrava na época bastante no Facebook. Tive amigos que participou ativo do GV, porque ele tem lá aquela estrutura, né? Que eles viram líder e tal. Sim, um a embaixada. bem legal, a Embaixada do GV. Isso, e eu participei de algumas reuniões como convidado em Cuiabá, da embaixada. Que massa. Tem um amigo meu que ele, inclusive, cara, ele tá trabalhando com o Flávio Augusto. Ele veio pra cá, conectando o ecossistema. Acho que ficou umas 3 semanas só. Isso em 2021, ele veio. E aí, só que o alvo dele era o Flávio Augusto. E aí, do nada, através da plataforma, ele conseguiu um network com a equipe do Flávio, foi para lá e tá lá já faz mais de 2 anos. Que massa. Que ele tá com o Flávio Augusto. Então, assim, e hoje eu fico vendo, assim, é engraçado as coisas, né? Quando o Flávio lançou o GV, a gente ficou, caraca, mano, que jogada genial do Flávio, ele lançou os livros, né? Sim. Aí a gente via, assim, algo tão distante. E aí, quando surge o Pablo, começa a desbloquear essa parada do livro, né? Começa a mostrar pra gente que é possível, que não precisa ter toda uma mega estrutura para você iniciar o seu ecossistema, para você se libertar e se tornar um empreendedor. E eu fico vendo, hoje eu tenho um amigo que trabalha com o Flávio, a gente trabalha com o Pablo, e era algo tão distante, olhando lá atrás. Sim. Né? Então, é muito legal viver essas experiências. A ambiência e o acesso, né? Eles Isso. fazem isso. Eles te conectam muito rápido a algumas pessoas que... E isso é legal de você levar para as pessoas, porque pra gente que tá perto, a gente sabe a realidade. Sim. Mas tem muita gente que tá longe que fala, essas pessoas não são acessíveis, não dá, não é para mim. E isso é legal de você mudar. Porque se você muda, principalmente internamente, na sua mentalidade, que são pessoas igual a gente, que tiveram um início, que startaram seu movimento, que não começaram grande. Sim. Tem até no caso do Pablo, é muito legal, tem um criativo dele rodando, que tá aparecendo nos patrocinados, que é ele comemorando entrar 8 pessoas na live dele. Você fala, é uma pessoa que enche um estádio hoje, que fala para milhares e milhares de pessoas, 100 e não sei quantas mil pessoas online nas diversas plataformas, e teve um começo ali alguns anos atrás comemorando a entrada de 8 pessoas. Isso é um insight muito grande. Sim. Que você precisa começar algo. Sim. Nada começa grande. E tudo que cresce muito rápido, a chance é de ruir, porque toda a estrutura que será grande, todo empreendimento que quer ser grande, a estrutura dele para baixo precisa ser maior ainda, né? Exato. Para aguentar a estrutura do projeto. E muitas vezes a gente quer tudo começar já grande, né? A gente quer, não, eu quero grandes resultados já no início, mas não é isso. A gente tem que passar o processo certo, né? Que é Sim. o processo de começar pequeno, porque a gente não... Que nem a gente nascer, a gente nasce um bebezinho, a gente não vai nascer do tamanho que a gente é hoje. E às vezes a gente não entende isso e quer pular etapas. E a gente tinha até falado sobre a palavra, né, com o episódio do Hugo, depois você vai lá e assiste também, sobre tudo tem seu tempo. Então, tá escrito na Bíblia essa passagem, tudo há um tempo debaixo dos céus, né? Sim. Então, tudo tem seu tempo e casa com isso daí que você acabou de falar, sobre o São processo. ciclos e fases, né? Que acontece. Hoje a gente tem o acesso muito fácil, todas as pessoas têm o acesso às redes sociais. Sim. E a rede social, ela mostra o seu momento atual. Sim. Às vezes a pessoa não tá nem naquela situação, mas ela tá mostrando uma situação. Então a gente quer comparar muita rede social do outro sem conhecer o bastidor, né? O que a pessoa já ralou ali para chegar no resultado dela. E tudo bem.
O segredo é saber que, independente de como eu estou hoje, eu também tenho o meu bastidor e o negócio é continuar plantando. E o negócio é você não se comparar, porque se você começa a se comparar demais com Você se alguém, frustra. você se frustra com alguém que é maior que você não inicia, você não começa, porque você fala, não, o meu tá muito pequeno, o meu tá muito... um monte de defeito, Não né? é pra mim. Não é pra mim, eu tenho que ser igual a ela ou igual a ele, mas não é isso. Poderoso, é Por isso que eu falo assim, a comparação é a pior coisa que tem, né? Uma das piores coisas que tem, verdade. porque você te trava, né? Sim. Te trava. Então, claro que você tem que se inspirar, né? Não se comparar, mas se inspirar em outra pessoa para você dar o start aí no seu projeto. Gans, e como que foi essa conexão com o departamento pessoal, com essa área? Quando que surgiu isso na sua vida? Eu era um menino, né? Na verdade, meu primeiro trabalho, eu entrei numa empresa de grande porte, de construção civil, e eu entrei lá como office boy. Na época existia ainda o office boy que entregava documentação, a gente tinha... Também já fui. Tamo junto. Andava São Paulo inteirinho. Foi aí que eu comecei a saber andar de trem na cidade de São Paulo. Então eu ia para Paulista, ia para Conheceu vários lugares. Muitos lugares. E depois de mais ou menos um ano nessa empresa, eu recebi uma promoção para sair ali da rua, sair de ficar fazendo banco, pagamentos, para trabalhar no departamento pessoal. E aí eu brinco que na época, para mim, foi de paraquedas. Eu não escolhi trabalhar com pessoas, né? Não foi. Surgiu a promoção, eu era um bom funcionário ali, o pessoal me via e falaram, o que você acha de trabalhar internamente aqui? E aí eu caí de paraquedas na profissão. Falei, mal sabia eu que, de fato, eu sempre fui um bom amigo, um bom ouvinte. Acredito que Comunicador, né? Um dos valores... Naquela época ainda não. Naquela época eu era meio travadinho. Ah, tá. Mas eu sempre acreditei que um dos meus atributos, valores, seja a lealdade. Então eu sempre fui um bom ouvinte. Isso me conecta muito com pessoas, sabe? E aí, quando eu, de fato, iniciei lá no departamento pessoal dessa empresa, eu entendi que fazia muito sentido para mim começar a trabalhar com pessoas. Aí sim, eu fiz a faculdade de gestão de recursos humanos, melhorei muito essa parte da comunicação. Então, a parte da faculdade mesmo, apresentação de trabalho eu sempre fazia, sempre fazendo muita amizade, sempre sendo uma pessoa que divertia, né? Deixava o trabalho pro pessoal mais CDF. Isso é bem divertido mesmo. Fazia a graça pra turma, né? Então, nunca fui muito estudioso, mas nessa parte das amizades. E aí foi o que aconteceu. Eu sempre trabalhei na parte de recursos humanos com o departamento pessoal. Por conta disso. Me descobri que realmente fazia parte ali de um propósito maior, de conectar com pessoas. Naquela época não se usava tanto as palavras network como hoje, mas eu entendia que sempre foi uma jornada. Hoje, olhando para trás, eu entendi que sempre foi uma jornada muito forte. Eu sempre me conectei muito com pessoas. Você já usava a estratégia sem saber, na verdade. E aí, aí depois de muito tempo, eu falei, cara, não caí de paraquedas, né? Sim. Era o seu destino, né? Eu só estava ali realmente sendo ativado para aquilo. E foi uma jornada muito legal. Passei por grandes empresas, conheci muitas pessoas legais. E inclusive alguns amigos que tenho até hoje. Top. E nessa jornada, um dia você falou assim, vou mudar de profissão. Vou me desafiar. Aí você veio pro ecossistema. Foi isso? Como que foi isso? Na verdade, essa história é uma história legal contar, porque eu já contei ela algumas vezes em live, né? Depois que eu fui, que nem eu falei, que eu fui picado pelo mosquito do empreendedorismo, eu falei, cara, eu vou trabalhar com vendas. E eu me desconectei do RH. Eu me desconectei e aí fiquei alguns anos longe do mercado tradicional de registro de empresa, trabalhando com vendas. Aí depois consegui trabalhar numa locadora, totalmente fora. Tudo envolve pessoas, né? Mas fora da parte de RH. E olha que coisa interessante. Agosto de 2022, através da conexão com o Anderson Marcelo, lá da plataforma, ele falou, a plataforma do Pablo está precisando de uma pessoa pro RH. E eu já estava longe da área de, sei lá, uns 10 anos que eu não trabalhava diretamente com RH. Eu falei, legal, eu vou lá conhecer. E eu fui até a plataforma fazer entrevista.
Só que eu não fui aprovado para essa vaga em agosto de 2022. E, assim, já dando um grande spoiler, eu não fui aprovado para essa vaga porque, na época, a diretora administrativa falou que aproveitaram um multiplicador interno para essa vaga do RH. E o nome dessa pessoa que eles aproveitaram chama-se Caluz. Oh. Então, eu fui fazer a entrevista para trabalhar no RH, mas não fui aprovado. Porque lá dentro já tinha uma pessoa chamada Caluz, que foi para essa vaga do RH, né? Porque ela não estava no RH. E aí eu voltei pro processo político. E aí eu trabalhei um dia no processo político, umas 14 horas, mas eu já estava numa fase não tão legal, assim. Veio aquela questão da pandemia, todo mundo sofreu, eu trabalhando de casa, mas sem conseguir, de fato, ter recurso, levantar, fazer venda, e cada vez mais isolado, eu e minha esposa em casa e tudo mais. Fui na entrevista, passei, comecei a trabalhar no processo político, trabalhei um dia, mas falei, não é pra mim não. E fui embora. Eu não sabia o que eu queria. Mandei mensagem pra Jéssica, que era a gestora da política, falando, não quero. Aí apaguei a mensagem, falei, não quero. Depois apaguei de novo, falei, não vou. E o que mudou nesse meio termo? Isso é muito legal falar, como a vida é de fase e processo. Agosto eu fiz a entrevista, certo? Setembro, mês seguinte, trabalhei um dia no processo político. Fui embora, falei, já foi, né? Não me identifiquei, falei, não compensa, não vale a pena e tudo mais. Depois disso, ainda em setembro, a antiga chefe, antiga gestora da minha esposa, falou pra ela assim, eu vejo o Gustavo com tantas habilidades, com tanto talento, mas eu vejo que ele tá perdido profissionalmente. Vai vendo. Não tinha contato direto com ela. Eu tenho uma amiga que ela faz processo de desenvolvimento pessoal para direcionar a pessoa profissionalmente. Ele não tem vontade de fazer? Ou seja, a gestora da minha esposa fazendo conexão com um terceiro, é quase quarteirizado. Uma ponte, né? Falou e eu peguei e falei assim, poxa, não me custa, interessante. E eu fiz esse processo. E esse processo, gente, foi uau, foi muito legal. Se identificou na hora. Porque clarificou muito questões internas minhas, que tipo assim, não, RH eu não quero mais, pessoas eu não quero mais. Passei por isso. As pessoas que falam, você precisa usar comunicação com divertimento. Eu falava, não quero, eu quero ser uma pessoa séria, eu quero de Coisa fato ser um empresário, empreendedor, não vou ficar brincando ou sendo divertido, não. E clarificou muito, foram perguntas e atividades durante 8 semanas que fizeram muita diferença para mim. E surgiu a oportunidade de voltar para o ecossistema em novembro. Olha como as datas estão bem claras. Agosto, entrevista para RH, setembro, trabalho com a política. Nesse ato aí, até novembro, eu fiz o processo de desenvolvimento pessoal. E quando surgiu a oportunidade de processo político, eu falei assim, nem que eu pague para trabalhar. Mas eu vou me conectar com pessoas, eu vou conhecer gente nova e algo vai acontecer, eu vou me movimentar. Sim. E aí eu fui, e 17 de novembro eu de fato comecei a trabalhar no ecossistema. E foi muito legal, porque em uma semana eu conheci umas 500 pessoas. E comecei a trabalhar certinho, comecei a ajudar a gestora a dar treinamento, a de fato usar essa parte de comunicação para falar com o pessoal. E o mais interessante é como nós precisamos de pessoas, né? O quanto é muito interessante isso. Porque o que eu falei? Eu não queria mais viver isso. Quando cheguei, comecei justamente a trabalhar diretamente com pessoas. Comecei a diretamente ser validado por outras pessoas, porque o pessoal começou a falar para mim, cara, você tem sacadas inteligentes. Por que você não faz stand-up? Por que você não usa essa forma criativa para falar com pessoas? E aí, beleza, fiquei no ecossistema desde 17 de novembro, então. Aí fiquei até abril, maio do ano passado, quando eu recebi daí então o convite da Caluz. O RH. Que do nada chegou para mim e falou assim, eu tenho uma vaga para o RH. Eu tenho uma vaga para estar trabalhando comigo e
nossa energia se comunicou, é muito interessante, observo você. E olha que interessante, de fato eu trabalhei no RH daí então. Agora, é muito interessante que de agosto de 2022, quando eu tive a oportunidade de acessar o RH do ecossistema, eu acredito que eu tive que passar por todo esse processo de agosto de 22 até maio de 2023, porque talvez se eu tivesse entrado no RH naquela época, eu não iria aproveitar a oportunidade como eu tenho aproveitado. É, o que nem a gente De lá falou, pra cá. né, sobre o tempo, né? Sim. Às vezes é o tempo certo, não adianta. Às vezes a gente quer antecipar o negócio e não é aquela hora. Sim. E chegou no final que tudo se encaixa, E né? hoje é muito engraçado trabalhar diretamente com a Caluz, porque eu fui pra vaga que em tese estava aberta, ela assumiu essa vaga e depois de quase um ano, eu hoje trabalho diretamente com ela e tenho Tem vivido contato direto ali, né? direto, participando de do tudo. movimento dela, ajudando, aprendendo, e tem sido uma jornada muito legal. Completei 12 meses agora Que top. trabalhando diretamente com ela. E hoje você se identificou, assim, você acha que você se encontrou na sua profissão, na sua carreira, ou você acha ainda que tem algo a mais ali que você quer descobrir? Na verdade, Chay, hoje eu já tenho esse entendimento de que, na verdade, não é que eu me descobri, eu aceitei. Ah, sim. Eu aceitei Quem você era, o que né? de fato já era. Sim, Então hoje sim. essa treta já está resolvida na minha cabeça, né? É. Então hoje eu já tenho sido mais intencional quanto a isso, porque por muito tempo eu andei dando uma fugida Do que do que eu acreditava que era propósito. Agora, a nível função, eu acredito muito que a função ela é um meio, né? É, Ela não realmente. é um fim. Sim, sim. Então, Você pode ir pro próximo nível, né? Exatamente. O próximo desafio, é o que a gente estava falando anteriormente, também no Isso. episódio anterior. Quem não assistiu também vai assistir ali, que a gente falou justamente sobre isso. Exatamente. E a profissão não te define, né? Você está como RH hoje, mas amanhã você pode estar como outra profissão, outro negócio ali. As habilidades que eu desenvolvo hoje trabalhando diretamente num RH, elas serão as mesmas se eu trabalhar amanhã num setor comercial. Você vai, tipo, usar o que você Exatamente. aprendeu. Tudo sempre você aprende algo, né? Exatamente. Imagina que amanhã, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho um grande time comercial. As habilidades de comunicação, de gestão de pessoas, da forma como tratar, como engajar um time, vão ser a mesma do que de um RH. Sim. Para um time comercial. E o RH, ele é muito essa questão humanizada, né? Você Sim. tem que estar aquele negócio humanizado dentro da empresa, que é algo que é muito importante, que muitas das pessoas acham que não é, mas Sim. realmente é muito importante. Então, isso você usa para a vida inteira, porque tudo é relacionado a pessoas, né? Sim, sim. Tudo são pessoas, o tempo todo. O tempo todo você está sendo servido por alguém e o tempo todo você vai servir alguém. Verdade. Quando você vai viajar, você vai num balcão do atendimento da companhia, você vai ser servido por alguém, você vai ser atendido. Sempre tem uma pessoa por trás daquilo, Sempre né? vai ter uma pessoa por trás de um sistema, né? É. Existem os softwares, as programações, que são muito legais hoje em dia, na tecnologia que a gente vive, mas sempre tem uma mente pensante por trás. Então, a gente precisa saber tratar as pessoas, né? Então, eu acredito muito nisso, que não é um fim, né? É um meio. Então, hoje eu estou ali no RH, eu estou como gestor de pessoas. Mas está aberto também a novos desafios, o né? tempo todo. A vida é um completo desafio, né? É isso aí. Cada dia a gente vai aprendendo com cada passo, cada coisa que a gente vai fazendo no decorrer do tempo. É isso. E eu achei interessante você abordar a questão de você se aceitar do jeito que você era, né? Porque muito tempo você reteve aquilo, você achava que não era legal, que talvez não ficaria bom pra você, né? Que você era uma pessoa divertida, né? Na verdade, pessoa divertida, comunicativa, É e o que você falam, às né? vezes, né? Hã? É o que falam. É o que fala, mas é verdade, né? Quem conhece o Gus aí já vai saber. A minha esposa vivia falando pra mim assim, abre um canal no YouTube pra você contar essas palhaçadas que você faz. E eu falava, não vamos receber processo, né, da Associação dos Palhaços, mas eu falava, você é um palhaço, é isso? É uma palhaçada que você quer que eu faça na internet? E aí eu sempre quis ir pra essa linha mais sério, mas até quando eu tô falando sério, o pessoal fala que tem dificuldade, né? Que acha De levar a engraçado. sério. E às vezes eu tô falando sério mesmo. Eu não tô fazendo graça. E a É da pessoa sua essência, e a pessoa né? dá risada. E eu, tá, mas
Na verdade, é da sua essência. Eu acho interessante Sim. você ter falado isso, porque muitas das vezes a gente não se aceita, né? Sim. Do jeito que a gente é. A gente às vezes quer moldar uma pessoa que não tem nada a ver com você. Você quer ser igual àquela pessoa que nem você falou assim, eu quero ser sério. Mas você não adianta. Quero ser igual o Flávio Augusto, no palco, top, empresário. E cada um tem a sua essência, não adianta. É Você isso. tem que aceitar, você tem que ser do seu jeito. Muitas das vezes eu, particularmente, deixei de fazer muitas coisas porque eu queria ser algo que eu não era. E o que dá mais certo é você ser você mesmo. O que dá mais certo é você ser a sua essência. Você é né? único. Você é único e a pessoa vai se identificar com você. Eu falo assim, o seu público é um público parecido com você. Sim. Uma pessoa que vai se espelhar em você, que vai gostar do seu jeito de ser, Você entendeu? é bom? Isso é ótimo, né? E eu falo assim, cada um tem a sua personalidade, ninguém é igual, a nosso digital é tudo diferente, Sim. bilhões de pessoas no mundo, cada um é único. Então isso é muito legal a gente trazer e falar que a gente tem que aceitar e ser como a gente é. É o que é maravilhoso, né? É o fato de nós somos exatamente indivíduos únicos. E você vê muito na sociedade, e volta naquele conceito que eu falei de você sair da Matrix. Porque a vida, ela passa muito rápido, ela é muito bela para você se contentar com um molde. Sim. De que você nasceu para seguir aquilo, fazer aquilo e tudo mais. Então, literalmente um molde, que na verdade não... que foi a sociedade que colocou aí na sua Exato. cabeça. E em cima disso, Gustavo, vai dar certo. Vai dar certo. Ele deu uma fugidinha aqui. O NR Clube, quando eu desenvolvi ele, foi exatamente em cima dessa visão, que é o Clube dos Novos Ricos. E os Novos Ricos, ele busca por tempo e mobilidade. E a gente é mais voltado para nômade digital do que uma empresa comum, porque a gente cria processos. Você pode empreender numa empresa tradicional, criar processo, organizar o seu time e você, empreendedor, ter essa qualidade de vida que a gente tanto busca. Existem pessoas, vocês falando de perfil e identidade, uma das coisas que eu descobri desses 13 anos de idade, trabalhando com gente, é identificar os perfis. Existem pessoas, cara, que eles amam ter a estabilidade. E tá tudo certo. E eu batia muito, que eu queria todo mundo sendo empreendedor, todo mundo sendo empresário. A oportunidade é para todos. Mas as pessoas têm o livre-arbítrio de escolha. Muita gente prefere não Pra esse lado, né? correr esses riscos que a gente corre da oscilação, né? O empreendedor é alguém inconformado que todo dia está buscando algo diferente no mercado. Então, essas pessoas que gostam de ter o conforto e segurança, nós, empreendedor, tem que dar essa segurança e esse conforto para eles, né? Cabe a nós, o empresário, o empreendedor, fazer com que o negócio dele cresça sempre. Então, dentro desse processo de estruturação desses novos negócios, né, eu entendi o perfil de cada um. E vindo para a plataforma, trabalhar na plataforma, foi muito legal entender essa cultura organizacional, né, que é bem diferente, bem disruptiva, muito. né? E entender o perfil de cada pessoa. É engraçado, a gente estava conversando com o Júnior mais cedo, tem muita gente que ele é prestador de serviço, que ele é empresário, mas ainda tem essa cultura CLT enraizado dentro dela, né? E essa liberdade que a gente busca, cara, ela tem a ver muito com o nosso estado de espírito. E por que eu estou entrando nesse assunto? Porque foi um dos caras que eu já te falei isso, e que quando a gente chega na plataforma, que você chega lá, que você dá o seu bom dia, o seu sorriso, você passa uma energia boa pra gente. Esse é um cara que transmite alegria. E não tem como você fugir dessa missão, desse propósito, sendo essa pessoa que Deus colocou esse dom da alegria. Eu arrisco dizer que esse é um dos seus maiores dons. Você tem vários, mas o dom da alegria. Porque a gente tá ali na plataforma, às vezes, com assunto mais sério, mais burocrático. Aí vem o Gustavo, bom dia, com um sorrisão. A gente recebe aquela energia. E isso é muito importante. Sim. E mais outros talentos que a gente vai falar daqui a pouco seu. Mas assim, Gustavo, como que foi para você, nessa área se tratando de pessoas, você aplicar essa alegria, esse termômetro que você está falando? Porque às vezes a gente vai falar de um assunto muito sério, burocrático, e você traz uma leveza. E
tirando a plataforma, nas empresas tradicionais é tudo muito robotizado, tudo muito engomadinho. Você teve alguma dificuldade? Como que foi para você? Na verdade, sempre tive acesso. É, Sempre tive acesso, e justamente por isso. E hoje eu entendo muito aquele ditado que fala, né, do seu sorriso, ser o seu cartão de visitas, né? A própria palavra ela fala, né, que o coração alegre ele aformoseia o rosto. Então, isso muda muito o jogo. Eu já resolvi muitos conflitos justamente pela forma leve de comunicação. A Chay falou uma coisa interessante. Você fazer sem saber o conceito. Hoje eu sei alguns conceitos a nível comunicação, a nível de você aumentar a voz, a nível de você ser mais extrovertido e de você conseguir, no bom sentido, quebrar às vezes a argumentação da pessoa. Às vezes não é com você, somente a nossa parte de departamento pessoal, de RH, a gente faz muito atendimento. Às vezes a pessoa está chateada com o que aconteceu com ela, com alguma situação relacionada a pagamento, vem junta com a questão de família, e a pessoa só quer pôr para fora. Então a forma como você trata isso, e a energia, a alegria, ela traz muito essa leveza, facilita muito com que você traga ali um conforto para a pessoa na comunicação. Porque aí tem diversos perfis, como você falou. Se eu já tenho uma comunicação mais ríspida, de uma pessoa mais séria, eu fecho o coração da pessoa. Então, tanto pessoas quanto lugares, já acessei muito lugar e ambiência por conta dessa leveza, sabe? Dessa questão de ser uma pessoa alegre mesmo. E modéstia à parte. E olha que legal, né? Eu falei da fuga, de tentar fugir disso. Quando eu olho para trás, isso é desde a época de escola. Já da sua essência, você percebe né? Hoje eu percebo essas coisas. Mas, por exemplo, eu não podia faltar, por exemplo. Não podia, tinha que estar no rolê, tinha que estar na bagunça. Porque você que alegrava o Exatamente, negócio. entendeu? Então, quando eu queria ser sério, quando eu queria estudar de fato, as pessoas me perguntavam se eu não era estudioso, né? Quando eu ficava muito quieto, o pessoal me perguntava o que tinha acontecido, se estava triste, enfim. Só pegando o gancho aí, uma vez eu escutei um testemunho de uma pessoa falando sobre a questão da alegria. Que Deus, ele tinha falado para ele que ia dar para ele o dom da alegria. E é um dom, realmente, você falando aí, a gente analisando todos os contextos, é um dom isso. Porque não é todo mundo que tem essa alegria, né? Transmite tão natural e tudo mais, é um dom realmente. Daí eu lembrei desse testemunho desse irmão falando sobre isso, que Deus ia dar o dom da alegria para ele. Tanto é que quando ele tá passando as piores provas na vida dele, ele não consegue parar de sorrir. Porque ele tinha o dom, Deus tinha dado literalmente o dom da alegria para ele. Daí me veio essa passagem e é o que acontece com você. Você tem esse dom. Eu percebo algumas coisas nesse sentido na minha vida. Porque às vezes eu me pego pensando assim, eu acho que eu devia estar mais preocupado com essa situação. Mas não estou. Não me abala, sabe? É o não dom, sei. É um dom esse daí. Esse irmão, no testemunho dele, ele contando. No dia que ele capotou o carro dele, no dia de acidente, no dia que ele quebrou a empresa dele, no dia que ele ficou com 1 milhão de dívida, as doenças, as provas, passou prova de fogo mesmo. Sim. Ele não conseguia ficar triste. E as pessoas não sabiam que ele estava passando por aquilo, porque ele só dava risada. Ele até falou, ele falou assim, irmãos, eu não conseguia ficar triste. Porque era algo dele, que é um dom que Deus tinha colocado. Sim. Então, ele estava passando por tudo e as pessoas não conseguiam ver isso nele. Então, só Deus mesmo dando direcionamento, né, na vida dele. Mas, assim, eu achei super legal. E me veio essa lembrança, né, daí eu quis compartilhar aqui com você. E também outro testemunho que eu escutei, isso foi cliente minha, né, que eu estava atendendo. Eu achei, assim, super legal o que ela falou. A gente tinha uma prestadora de serviço, né, que trabalhava com a gente na empresa. E eu estava conversando com essa minha cliente. E ela tinha pedido um lanche num determinado lugar lá. E esse lanche não chegava. Tipo, dava 1 hora, dava 2 horas, dava 3 horas e não chegava. E ela começou a ficar irritada com aquilo. Tipo, não existe isso. E daí ela falou assim, eu vou até esse estabelecimento e vou lá marcar um barraco. Vou falar um monte de coisa, né? Ela foi revoltada, né? Mesmo preparada para descascar lá o negócio, né? Porque ela estava
com fome. O abacaxi. Ela tava com fome e demorando tanto tempo. Daí disse que ela chegou no estabelecimento, daí ela foi entrando assim, aquela raiva, sabe? Imagina. Entrando, daí disse que na porta, assim, na onde vai o pagamento, tinha essa prestadora de serviço nossa. Que ela pegou, e na época que tava no Covid ainda, ela tava usando máscara e tudo mais. Diz que ela pegou, abaixou a máscara e deu um sorriso pra ela. Oi! Diz que na hora ela disse que desmontou. Desarma. Ela desarmou de tal forma que ela não conseguiu ficar brava com mais ninguém. Eu falei assim, olha só como é que Deus usa as pessoas, né? Sim, tem muito Através disso. de um sorriso. Você acessa o coração da pessoa. Daí diz que ela desmontou, ela não conseguiu reclamar, ela não conseguiu fazer mais nada, diz que ela desmontou de um jeito que ela foi até contar pra mim no outro dia. Que massa. E contou pra ela também sobre massa. isso. Isso. E a pessoa, o Deus usou dela, né, pra poder acalmar o coração dela, na verdade. Nesse sentido de dom, hoje eu vejo uma coisa bem interessante, que eu vejo o pessoal de stand-up, porque nem eu brinquei, né, falei pra minha esposa, você quer que eu faça palhaçada na internet? E eu vejo muito pessoal de stand-up falando que assim, o pessoal vai lá pra rir. Mas existe muito testemunho, muitas pessoas que contam que estavam em depressão. Sim. E por conta de começar a assistir stand-up, assistir coisas divertidas na internet de determinadas pessoas, a pessoa sai desse quadro de depressão, de estar mal, de ter perdido um ente querido. E às vezes está assistindo uma mensagem que vem ali envelopada de humor, mas que acessa o coração das pessoas. Então é muito forte, vai muito além de, tipo, só brincar ou só contar uma piada, né? Então... Então eu queria contar aqui também sobre como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu através do treinamento da Caluz, né? Que você comentou aqui, do leadership, né? Aliás, vocês têm que trazer a Caluz aqui, hein? Vamos trazer, sim. Próxima convidada aqui já anotada. E daí a gente se conheceu nesse treinamento, né, em Campos do Jordão. Eu conheci o Gus, na verdade. O Edson, eu acho que talvez conheceu antes, ou foi lá também? Eu conheci assim antes de vista, mas a gente ficou mais próximo lá. Sim. Lá. Daí eu lembro que a gente estava lá, né, no treinamento e tudo mais, o Edson falou bem assim, olha, conta o seu relato aí, você vai lembrar. Que você tava lá meio assim, pra baixo, né, e tal. Daí, de repente, apareceu o Gus ali na porta, abriu e falou... Bom dia! E deu um sorriso, foi isso? Diz que mudou na hora o humor dele. Que massa. Foi. Isso daí foi um episódio, eu ainda tava trabalhando externo, né? A gente veio com uma situação preocupante para resolver. E aí eu tava lá dentro resolvendo e quando você chegou, você deu esse bom dia pra galera que você faz diário lá. E aí aquilo me tocou e alegrou meu coração. Porque... eu tinha falado com 3 pessoas, né, desde do assunto que a gente estava tratando, tá todo mundo fechado, preocupado. Aí do nada vem o cara assim, que por que não, a gente olha pro RH com um certo respeito especial, porque ele é a porta de entrada e a porta de saída da empresa, só isso. É verdade, né? Então o que acontece? Você tem alegria, quando você vai ser contratado, você tem o medo de vacilar na entrevista e o RH não te aprovar. E quando o RH te chama, você fala, fiz alguma coisa. Né? Raramente é aumento, né? E aí o que acontece? Nesse rolê, quando você vê uma pessoa trazendo essa alegria, né? E é uma das áreas que eu mais gosto, que é a relação humanos, né? Eu acho que a gente entender esse processo na empresa faz total diferença. E colocar essa alegria, esse bom humor, né? Uma das coisas que que eu falei para você, que nas outras empresas que eu trabalhei como CLT, os departamentos eram muito fechados. Até você não podia fazer uma brincadeira. Não, isso aqui é assunto sério, isso é dentro da empresa, né? Tem todo aquele formato antigo, mais sistêmico, de gerir o negócio. E até no hospital, no momento de dor, quando o paciente está lá, eles liberam que um palhaço vai lá fazer o seu trabalho, levar alegria. Muito legal, Doutores Alegria, né? Isso, Doutores Alegria. Você tem os voluntários que vai tocar uma música. Você tem sempre alguém fazendo esse papel. Por que os hospitais permitem isso? Porque ali destrava também o processo da cura, o processo de alegria daquela paciente, daquela criança, daquele idoso, sabe? Então a gente tem vários relatos, vários testemunhos
que pós a visita dessas pessoas, o paciente se ativa, ele começa a acreditar na cura, na libertação dele. Então, a alegria, ela sempre foi um remédio, né? Sim. Então, eu falo assim, cara, não faz sentido a gente não ter o bom humor no nosso trabalho, na nossa empresa. E isso trabalha também a criatividade. E dando testemunho do leadership, o leadership patrocina nós aqui. Caluso, Boa. patrocina nós aqui, ó. Eu fui bloqueado a minha criatividade por trabalhar nesse sistema. Um dia eu acho que eu fui fazer alguma piada, alguma gracinha no departamento e fui chamado a atenção publicamente na frente de todo mundo, mas é uma pancada. Eu era do comercial. O cara do comercial, ele é sempre o cara alegre, ele é sempre o tiozão da piadinha, ele é sempre o quebra-gelo. E aí a gente tava lá, e aí eu fiz uma brincadeira e o cara não gostou e deu uma pancada, um senhor mais velho e tal, de respeito, né? Ele era o gerente, e aí isso me bloqueou. Então o que que acontece? Todo o sistema eu me tornei um cara fechado. Eu quase não sorria, quase não fazia brincadeira, né? Fora do mundo corporativo ali no dia a dia, eu resenha. Sim. Só que eu não me liguei que isso tinha bloqueado a minha criatividade. Quando eu fui pro leadership, que você tava lá, tava o Beto, tava aquela alegria, aquela resenha, a Caluz, do jeito que ela passa ali o treinamento, né? O rolê. Sim. Ela vai aplicando o desbloqueio. Uma forma natural, né? De forma natural. Quando a Muito gente leve. vê, eu tava com pé de altura. Quando eu vi, já tava escalando lá. Então, o que que acontece? Ali eu fui desbloqueado a minha criatividade de novo, o meu humor. Aí eu até virei mais palhaço, digamos assim, depois do leadership, porque tava bloqueado, cara. Eu tinha vergonha de gravar vídeo. Hoje, por exemplo, eu tô com essa touca aqui, galera, é porque eu tô resfriado e ela me deixa quentinho. Ah, e é estilosa. E Estiloso. antigamente eu não ia gravar um vídeo com a touca. Eu ia querer colocar um blazer, eu ia querer o melhor cenário, a melhor roupa, o melhor shape. Eu ia ficar com essa necessidade de Limitado, aprovação. né? E hoje eu tô nem aí, né? Hoje eu chego, faço o que tem que fazer e acabou. Entendeu? Então, rolou esse desbloqueio lá no meu, de voltar a ser criativo e perder o medo de muita coisa lá no leadership, graças a essa conexão. Eu falo que o leadership eu ganhei 2 presentes, né? Além da gente eu já conhecer o potencial da Caluz, foi essa conexão mais com você dessa parte do humor, e do outro lado o Beto, a referência que eu precisava paterna de como ele educou as filhas, de como ele é um marido, Foi muito massa. entendeu? Porque assim, nos dias de hoje, a gente tem muito medo de como educar os nossos filhos. Aí você olha a forma que o Beto lidera o relacionamento dele, ele como homem ali, Filhos, e né? com as filhas, ter 3 meninas em idades diferentes, ele traz um ensinamento muito gigantesco pra gente. Sim. E agora ele tá com o movimento Homens de Honra também. Então, assim, foi um presente que eu ganhei, né? Ter essas conexões de 2 figuras masculinas. Agora, do lado feminino, a gente ganhou um monte, né? Não vamos falar da Joyce, né? Joyce, Tá aí o pessoal, a assistindo. gente está aqui acompanhando a gente. Joyce é brava. A Joyce tem uma alegria, que é assim, deu Ctrl-C e Ctrl-V na alegria da Caluz, né? Tem a Joyce, que fala como que pode ter o mesmo perfil, assim, né? São pessoas diferentes, mas com essa alegria transbordante, né? A Joyce que chega lá com bom dia, com sorriso, é um alegre também. E aí vem a Milena, né? Que desbloqueou lá no meio de altura, foi surreal Foi também, muito legal. né? E a Denise. Então, assim, uma galera de uma tribo de alegria, uma tribo leve, né? Que a Caluz fala, você precisa encontrar a sua tribo, né? E ali a gente acabou criando essa conexão. E aí, quando eu falei, cara, o NR Clube me acendeu essa chama de fazer acontecer no leadership, porque ela fez um treinamento ali em Campos do Jordão, na escalada, no rolê no meio da natureza. E eu sou da galera do campo, eu adoro Natureza. a natureza. Você quer me ver feliz, cara? Eu tô conectado com a natureza, né? Sei lá, parece que eu sou bicho do mato. Eu amo estar com a natureza. E a gente tem uns rolês muito massa no NR Clube, a gente vai ter uns treinamentos bem punk também, pra comunidade lá dentro, voltado a essa questão da natureza. Mas, Gus, por que que eu contei todo esse rolê nosso aqui? Eu fui desbloqueado a minha produtividade graças
esse rolê de vocês, a forma leve que vocês tocam. Outra questão, eu falei isso pro Cinto, o Cinto ficou assustado. A minha deficiência como empresário era processo. E aí eu falei, cara, Que doideira. se eu conectar com o Cinto, eu vou aprender processo. Então esse era meu alvo, conectar com o Cinto para aprender processo. Quando eu conectei com o Cinto, ele me colocou na geladeira, ele revelou isso lá No treinamento no dele. treinamento dele, no MXE. Eu não sei se os caras veio usar ponto de referência comigo, que era do Mato Grosso, blá blá blá, deixei na geladeira 90 dias. Aí tipo, eu falei, ó, tem uma vaga lá no processo, se você quiser, vai passar pelo processo seletivo. Se você passar, beleza, se você passar, beleza, eu vou fazer o quê, né? O povo acha que eu fui patrocinado a minha entrada. E aí, quando eu entrei lá, na entrevista com o Marco, eu fui bem sério pro Marco. Falei, Marco, eu tenho um coração ensinável e eu tô aqui para aprender. E quando eu comecei a entender sobre processo, eu vi como que faz total diferença na vida de qualquer pessoa. Eu comecei a falar, cara, se a gente implantar processo num sistema de treinamento, vai melhorar o resultado para os alunos na criação de produto. A sua cabeça transforma depois que você aprende o rolê do processo. Só que daí qual que é a parada? Eu falei, cara, conhecendo o Pablo Marçal, conhecendo a plataforma e o rolê deles, a gente precisa deixar isso mais leve. Aí eu comecei a ser mais resenha com a galera na hora de falar de processo, né? E aí foi criando essa escalada e aí Deus achou a graça de ter essa oportunidade de eu estar liderando agora o time de processo. Não, e detalhe, né? Em primeira mão, o Edson se tornou gestor de processo. Pois é, gente. O cara que não sabia de processo virou gestor. É isso aí. Que top, hein? Em 90 dias, mano. Que legal. E isso é plataforma digital. Não onde que a gente ia ter essa oportunidade numa empresa tradicional. Doideira. Só que assim, eu vendo o meu nível de aprendizado relacionado a processo, cara, é absurdo a forma com que a plataforma deixa leve. E esse jeito que vocês lideram o RH, isso é muito importante. Desde a Caluz, você e toda a equipe de vocês, faz com que a gente tenha essa liberdade dessa leveza. Cara, eu aprendi que eu tô ficando muito, como se diz assim, chato na questão de quão rápido eu aprendi o processo. Porque esses dias eu tava conversando com um empresário de outro segmento, nada a ver, sabe, do nosso que a gente atua. Eu fiz 3 perguntas-chave pro cara que explodiu a cabeça do cara. E eu falei, irmão, se você não apresentar números, não vale nada do seu negócio. Quando eu falei isso, Gustavo, eu falei tão sério pro cara Foi que automático. eu assustei. Porque o Pablo fala, em Deus confiamos, os demais me tragam dados. Sim. E quando eu falei isso pro empresário, virou a chave do empresário. O cara tem um negócio assim, quase que bilionário, fatura milhões mensal, e ele não tinha esse olhar crítico para os dados da empresa dele. Ele só tinha relatório financeiro, que nem eu. Eu tinha relatório financeiro, entrada, saída, legal. Você não analisa os outros dados. O Edson chegou num nível de dados que na verdade, assim, até a promoção que é pra ele, ele fala assim, mas vai render ROI? Desse jeito. Eu fiquei sabendo de umas conversas que cara, não sei se eu quero ser promovido não, vai agregar valor? Não, e o pior é que é verdade. Ele não liga pra promoção, não. Vai agregar Ele fala valor? Às vezes não sei se eu preciso dessa promoção, não. Fala, se não agregar, coloca outra aí no meu lugar. Porque assim, eu entendi que quando eu vim para São Paulo, eu falo, Senhor, eu coloquei nas mãos de Deus. Falei, se não for para cumprir o seu propósito espiritual na minha vida, não faz sentido eu estar lá. Quando o Maico me trouxe essa oportunidade, eu falei assim, Maico, de coração mesmo, vai dar ROI? Falei para ele. Tipo isso. Falei, vai dar ROI? Você acha que eu estando por um período curto, que a gente sabe que a plataforma e a filosofia do Pablo é essa muito rápido, eu falei, o curto período que eu estar à frente desse projeto vai dar ROI para a empresa? Você acha? Aí eu falei, esses alunos do Pablo é complicado, até na hora da gente dar a oportunidade, eles devolvem a bola. Devolve a pergunta. Acabou que o Edson contou bastante aí da história, dando gancho aí. Eu queria contar que a gente estava falando sobre habilidades, né? Habilidades. E o Gus tem uma habilidade que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é da música. Sim, deixa eu já vai para essa habilidade, já tá batendo tempo, isso que aí. doideira. Mas, Gus, por que eu tô contando todo esse rolê aqui?
Só pra vocês entenderem, eu participei do Leadership com a Caluz. O Gus estava lá participando dessa edição. Toda a equipe de RH, eu tive esse privilégio de aprender com eles. E hoje a gente está passando a temporada junto no RH, o Gus no RH ali da plataforma e eu na equipe de processo. Pessoal, o NR Clube, ele tomou outra vida, Gus, a partir dessa conexão, dessa experiência. Então, assim, a minha vida pessoal, profissional e o meu negócio, ele foi transformado desde o dia que eu tomei a decisão de ir pro leadership e de aceitar esses novos desafios dentro da plataforma. E a velocidade com que as coisas estão acontecendo na minha vida nos últimos dias é graças a essa leveza que vocês trazem para o ecossistema. Então, eu sou grato e vou ser eternamente grato ao PMT. O PMT transformou a minha vida pessoal e profissional, de verdade mesmo. E o PMT ele só está sendo aplicado nessa leveza graças a essa gestão da forma que vocês aplicam. Porque a gente entra lá, a gente fica maluco, a gente quer ter resultado rápido. E vocês têm todo esse cuidado com a gente das fases, sabe? Então eu quero deixar aqui publicamente a minha gratidão e honrar vocês, você como gestor lá de processo, ou de RH. De RH, e a Caluz como diretora, e o Pablo por essa criação do programa PMT. O NR Clube, ele tinha uma visão. Depois que eu tenho essa oportunidade dessa passagem na plataforma, isso daqui, ele alavancou só umas 200 vezes mais do que eu queria. Então, assim, eu tenho uma enorme gratidão e honra a esse momento. Mas agora, pessoal, a gente falou demais da gente aqui. Eu quero trabalhar esse ponto que a chefe falou das suas outras habilidades. Quando e como começou a habilidade da música na sua vida? É que é difícil falar de músico, né? Não sou músico, não. A gente arranha. É uma habilidade ótima aí. Na verdade, assim, eu comecei a tocar. Eu tinha um tio, eu tenho, na verdade, um tio, que ele toca violão, achei assim, muito legal. Então, meu avô também, avô tanto materno quanto paterno, tocavam, né? O avô materno tocava violão também. E meu avô paterno, inclusive, as histórias é que ele tocava em barzinho, tocava na noite, era músico mesmo. Top. Então, ali com uns 12 anos mais ou menos, pouco tempo isso, eu aprendi a tocar violão ali, quase de forma sozinha mesmo. Na época era aquelas revistinhas de banco que você via os acordes, o desenho do acorde, você e você ia fazendo. Então, um pouquinho a gente faz, né? É por isso que eu falo dom de música, porque eu sou dessa época também. Quebrei 3 violão e não aprendi nada. Agora, eu nunca estudei, né? É o dom. Se eu tivesse estudado mesmo, aí eu poderia falar que sou músico. Não, mas é o dom, cara. O dom, é por isso que eu falo é dom. Eu tenho 2 tios do lado, tio avô que fala, né? São irmãos da minha avó. Sim. Eles não sabem as notas. E eles toca hinos da harpa e música só do ouvido. Sim. É dom. Não adianta falar, é o dom da música. Então, quando você tem um dom, você é músico. Você não só tem o estudo lá e você brinca. Eu lembro do dia que nós estávamos no leadership e você começou a tocar a música do Chaves, cara. Uma resenha aquilo dali. Foi. Entendeu? E nesses dias também. Na hora de ir embora. Na plataforma, né? A Joyce falou que você tem uma música aí que você acabou de escrever. Como é que é isso? Na verdade, a gente fez um movimento, né, que está muito forte lá na plataforma, que é o DNASF, né, que é o Deus Não Abandonou Seus Filhos. A gente está no momento de arrecadação lá na Plata muito grande. Mudou agora para Itapevi o ponto de recolhimento de produtos. Mais de 100 carretas foram enviadas para lá e eu fiz uma composição para o movimento, né? E a gente já está aqui com o violão a postos, que a gente quer ouvir essa música aqui ao vivo. De graça. De graça. Vai dar ROI? É isso aí, a gente até arrumou um violão aqui, já estava aqui disponível pro Gus. Foi por livre e espontânea. Só porque é pelo movimento a gente quer. E também mostrar a habilidade que ele tem, que ele falou que não é músico. Então vocês vão comentar aqui o que vocês acharam dessa habilidade. Fala aí, Gus. Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo, tá no só finalzinho. Bem rapidinho aí. É bem simples. O que você sentir no seu coração. São 15 vezes a mesma frase, é de boa. O que você sentir no seu coração. Vamos ver aqui. Aí foi criado por um movimento, então, a gente
tá vendo ainda a forma de gravar. Tô em contato com o pessoalzinho, o Joel me passou. Mas o refrão da canção diz o seguinte: Deus não abandonou seus filhos, Deus não abandonou seus filhos, Deus não abandonou seus filhos. Deus não abandonou seus filhos, Deus não abandonou seus filhos, Deus não abandonou seus filhos. As dificuldades e tribulações não vão nos parar, nós vamos avançar. Pois em unidade iremos vencer, vamos nos fortalecer em uma só voz. Pois nem a morte e nem a vida podem nos separar do amor de Deus. Deus não abandonou seus filhos, Deus não abandonou seus filhos, Deus não abandonou seus filhos. Deus não abandonou seus filhos, Deus não abandonou seus filhos, Deus não abandonou seus filhos. Mais ou menos isso. Nossa, muito bom. Legal, a ideia é pro movimento, né? Momento difícil no sul, mas Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Comenta aí, pessoal, se vocês acham que o Gus tem habilidade da música. Na verdade, Será? né? Ele já tem, na verdade. Ele tem. Dom da música Tem e o dom. compositor também, dos brabo agora. Ele compõe foi bem legal. também e é coisa assim rápida, ele compõe uma música. Gus, pra encerrar aqui, meu irmão, o tempo passa rápido, nós vamos ter que marcar outros podcasts. Boa. Muitos assuntos pra gente ainda discutir e trabalhar. Mas eu quero deixar esse finalzinho livre para você entregar uma mensagem ou falar algo que queima no seu coração. Fica à vontade nesses últimos minutos aí para entregar sua mensagem. Nessa câmera ali. Aqui. Bom demais. Bem, vou parafrasear então meu mentor, falei dele, né? A vida ela é muito curta pra gente se preocupar com o amanhã. Então vamos levar a vida mais leve, mais alegre, sabendo que, independente da sua dificuldade, existem muitas pessoas, a gente acabou de cantar a música do movimento, existem muitas pessoas que oram pela vida que você tem hoje. Então, sorriso no rosto, gratidão no coração, porque vai dar bom, vai dar tudo certo. Vai dar rói. Isso Vai aí. dar ruim. Isso daí. Gus, e você, meu irmão, qual que é o seu próximo passo para finalizar aqui? Você tem alguma mentoria? Você tem alguma coisa que você tá... Alguma consultoria? Como é que tá isso daí? Tá em... Bem, o CEO da NR Club vai me ajudar. Isso aí. A Vai me estruturar ajudar a isso. estruturar o curso de comunicação, que sai agora no segundo semestre. Top. A gente já vem falando disso há um tempo. E a ideia é isso, né? Mentoria, não tô com nenhuma mentoria agora, não. Mas o curso de comunicação e oratória vai sair. Top, show. Gustavo, mais alguma observação? Você quer deixar aqui Obrigado, pra só essa gratidão, galera? muita admiração por vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Agradeço a Deus por essa conexão, pela sua vida, por esses seus dons. A gente já viu aqui que você tem alguns, né? A gente vai marcar outro podcast, pessoal, pra gente explorar mais. Chay, alguma observação? Eu quero agradecer, né, o Gus, o Gustavo, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, né, ter compartilhado um pouquinho da sua história, porque eu sei que não é fácil, não é para poucos, né, estar aqui compartilhando a história, falando com o público aberto, né, não é para todos, tem que ter muita coragem. Valeu. Queremos agradecer e que Deus abençoe sua vida, em tudo que você colocar a mão, que prospere, né, em nome do Senhor Jesus. E que a gente já vê que Deus resplandece aí na sua vida. Amém. Então, queremos agradecer do fundo do coração e que tenha várias outras oportunidades aí pra gente estar junto, tá?
E também quero falar para você aí que assistiu o podcast até agora, deixa aqui o seu insight aqui embaixo, o que você aprendeu, um código aí, transborda aí pra gente. Se você não aprendeu nada, pode falar também, não tem problema com isso não. E também curte aqui o canal, segue a gente, porque tem muita novidade que está por vir aí. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, Gus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigada. Até o próximo. Obrigado, meu bem. Valeu. Acho que você vai ter que assumir esse podcast aqui. Valeu, Será, pessoal. gente? Já é. Já é. Boa.